Olá, tudo bem? E aí, saudades? Trazendo mais um conteúdo para vocês de multiplicação com números inteiros. Temos estudado os números inteiros, sabemos que eles fizemos adição algébrica, né, com números inteiros, então a novidade aí são os números negativos. Fizemos bastante exercícios de adição e subtração com números inteiros para fixar bem o conhecimento e entrar multiplicação e divisão com números inteiros com mais facilidade, tá? Porque as regras às vezes se confundem um pouco. Então, estou com o meu livro aberto aqui do Moderna Compartilha, tá? Estou na página 54, estou com o livro físico e o livro digital. Vocês podem abrir aí para acompanhar. Ele começa a explicação falando da multiplicação com os números inteiros, com o título, né? E uma situação, um problema. A situação é a seguinte: para uma vida saudável, nada como ouvir uma boa música e uma caminhada matinal. Para isso, Clara comprou um aparelho de MP3 que pagará em 4 prestações de R$ 65. Qual o valor da dívida? Então, nós temos dívida, nós temos números negativos, né? Nós vimos algumas situações com temperatura negativa, altitude negativa, que é abaixo da linha do oceano, né? Profundidades. Vimos números negativos também em elevador e etc. Então, dívida é um exemplo de número negativo. Então, ela tem 4 parcelas. Então, ela tem esses números negativos aqui para estar somando. Então, ela soma uma parcela de 65 negativo, soma conta de 65 negativo, outra 65 negativo, 65 negativo. Então, no final, ela tem uma dívida, então, por isso o sinal de menos, de R$ 260. Somar várias vezes o mesmo número é o que a multiplicação vem fazer para ajudar. A multiplicação serve, entre outras coisas, para facilitar essas adições sucessivas. Imagina que fossem 500 parcelas de R$ 65. Você não vai montar um cálculo, você não vai somar 500 números, né? É multiplicação apenas. Então, a multiplicação vem com esse intuito, tá? Facilitar. 4 vezes menos 65, aqui, ó. 4 vezes menos 65, 260 negativo. Portanto, o valor da dívida de Clara é R$ 260. Então, o produto de 4 por menos 65 é menos 260. Vamos anotar isso aqui, ó. 4 vezes menos 65. Vamos lá. 4 vezes menos. Esse menos aqui ficou horroroso. Menos 65 é igual. A cabeça do professor já não funciona direito. Menos 260. Eu sei que teve gente que deu risada aí. Tá? Então, primeira informação que nós temos aqui vai nos ajudar a entender o conteúdo. Vamos analisar a multiplicação de dois números inteiros nos exemplos a seguir. Então, vamos descer. Qual é o valor de mais 2 vezes mais 7? Então, 2 mais 2 vezes mais 7 é 2 vezes mais 7, que é 7 mais 7, que é 14. Então, quando multiplicamos dois números inteiros positivos, o resultado é positivo. Então, ó, tenho dois números positivos multiplicando, o resultado é positivo. Professor, isso eu já sabia. Dois números positivos multiplicando é positivo. 3 vezes 5 é 15. Qual é o problema com o sinal? Nenhum. Então, vamos anotar lá. 2 vezes 7 é mais 14. Então, vamos estruturar o pensamento, tá? Vou colocar aqui Opa, o que aconteceu aqui? Ele acha que eu tô... Ah, ele mudou aqui, ó. Só um minutinho. Vou pausar esse vídeo aqui, porque tá louco o computador. Algumas falhas técnicas aqui, tive que pausar porque o mouse ficou doidão. Vamos lá. Então, tem os sinais positivos aqui, mais 2 vezes mais 7. Então, tem duas vezes esse número, 7 mais 7, 14, positivo. Okay.
Aqui ele tem um número negativo, 7 negativo. Então eu tenho duas vezes uma dívida. Sei lá, fiz R$ 7 de dívida num dia, R$ 7 de dívida no outro. Então tem que somar minhas dívidas, certo? Então eu vou dever no final R$ 14. Então um número positivo multiplicando um número negativo. Então ele está dizendo aqui um positivo e um negativo, o resultado é negativo. Outro exemplo, são 4 exemplos, são 5 exemplos aqui, mas por zero, galera, zero é elemento nulo, sempre vai dar zero, tá? Na multiplicação. Outro exemplo aqui, menos 2 vezes mais 7. Então a gente pode dizer que eu fiz 7 vezes uma dívida de R$ 2, como se eu tivesse gasto todos os dias da semana. Então eu tenho dívida aqui no final, R$ 14. Tá? E no final eu tenho dois números negativos multiplicando. Ele vai colocar aqui, ó. Uma sequência, tá? Onde eu tenho números negativos multiplicando e eu tenho aqui os produtos de 1 vezes menos 1 vezes menos 7, menos 2 vezes menos 7, menos 3 vezes menos 7. E aí eu tenho uma regra de sinal aqui, onde os resultados sempre vão ficar positivos. Multiplicando dois números inteiros negativos, o resultado é positivo. Quando você lê isso aqui, ou um na sequência do outro, realmente fica um pouco complicado de você conseguir entender. Tá, mas quando eu estiver multiplicando, como é que eu faço, professor? É confuso. Na verdade, nem tanto. Da forma como aparece em texto, talvez um pouco, mas quando eu disse aqui estruturar o pensamento, é justamente disso que eu vou criar uma tabela, disso que eu estou falando. Tá? Eu peguei os exemplos e os resultados e organizei eles aqui. Então, eu tenho. Obrigado. Eu tenho 2 e o 7 positivo, resultado positivo. Eu tenho 2 negativo e o 7 negativo, resultado positivo também, que foi o último exemplo que a gente fez aqui agora. Tá? Vou colocar aqui. Vou organizar essas informações da seguinte maneira. O sinal dos dois números são iguais. Tá vendo aqui? A gente vai criar isso aqui, ó. Vou pegar uma cor aqui vermelha. Ó. Na multiplicação, a gente está falando de multiplicação, tá? Estamos falando de multiplicação. Quando os sinais são iguais, que sinais, professor? Sinais dos números, ó. Esse sinal aqui e esse sinal aqui. Tá? Mais e mais. Aqui é menos e menos. Tá? Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é outro exemplo. Tudo bem? Os dois sinais iguais, negativo e negativo, o resultado positivo. Então, quando os sinais são iguais em uma multiplicação, sinais dos números, o resultado é, adivinha? Tá na cara, né, professor? Positivo. Resultado positivo. Lembrando, tá? Regra da multiplicação. Aqui eu tenho um sinal positivo e um negativo, ou seja, eles são diferentes os sinais. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um negativo e um positivo. Os sinais são diferentes. Olha o que aconteceu com o meu resultado. Ficou negativo. São dois exemplos diferentes também, tá? Vou chamar aqui de 3 e aqui eu vou chamar de 4. Aqui eu tenho sinais diferentes. O que acontece quando eu tenho sinais diferentes, nenhuma multiplicação? O resultado é... esqueci o L aqui. Resultado negativo. Negativo. Então, basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Vai aparecer algumas multiplicações para vocês calcularem. Vocês vão verificar quando é positivo, quando é negativo. E vão determinar o sinal do resultado. A multiplicação, não preciso nem dizer, né? O cálculo a gente já está acostumado. Quando o número não tem sinal, lembra que o sinal de mais é optativo? A gente sabe que ele é positivo.
Aqui é um belo de um exemplo, ó. O sinal do 4 é positivo, o sinal do 65 é negativo. Sinais diferentes, resultado é negativo, ó. Sinais diferentes, resultado negativo. E é bom que vocês tentem montar uma tabela, um lembrete, para na hora dos exercícios não se confundirem, tá bom? Então vamos voltar lá para a tela do livro. Mostrar os exercícios que eu vou pedir para vocês. O livro está mudando de página, tá pensando. Então aqui, ó. Multiplicação por zero. Zero é elemento neutro. Não importa se é positivo ou negativo. Quando você multiplicar por zero, o resultado vai ser zero. Tudo bem? Não tem regra para o zero. Você tem a identificar sentenças verdadeiras, calcular o produto. Ó, primeiro número positivo, segundo negativo. Resultado é negativo. Os sinais são diferentes. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Sinais iguais. Negativo, outro negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Então vai ser mais 19 aqui. Aqui sinais diferentes, vai ficar menos 20. E assim você vai realizando os cálculos, tá bom? Eu vou deixar escrito lá no fórum quais exercícios até qual que eu espero que vocês façam. E vou abrir outro fórum de dúvidas das aulas 2 e 3. Escrevam lá qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto estiverem. É ótimo. Enquanto vocês fazem os exercícios, qualquer dúvida vocês podem postar lá. De manhã eu respondo prontamente, porque eu estou com plantão lá. Então rapidinho eu te respondo. Agora, durante o dia, às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para tirar sua dúvida. Mas enfim, é isso. Vamos lá, vamos estudar, vamos praticar aí a matemática para a gente estar dando conta aí desse ano letivo, tá bom? Então, tchau, tchau, valeu, obrigado.